Oiê! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo que faz tanto tempo que vocês me perguntam de fazer e vai ser um tattoo tour de todos os tattoos que eu tenho. A gente vai fazer em ordem do meu primeiro até meu último, tá bom? Vamos lá. Meu primeiro tattoo eu fiz com 19 anos, então não era bem jovem. Era esses aqui. Esse tattoo é a imagem de um poem que eu gosto muito, que é He had blue skin and so did she. She kept it hide and so did he. They searched for blue their whole life through, then passed right by and never knew. Isso pra mim significa que você tem que ser você mesmo, sempre, que você vai atrair alguém igual você fazendo isso. Se você tenta ser uma pessoa que você não é, colocando uma máscara e tal, você nunca vai achar a sua pessoa, você nunca vai achar alguém que é igual você, sabe? E a tatuagem, como você pode ver, eles têm as máscaras. É tipo o momento que eles passaram na frente um do outro, sem se ver, porque os dois tinham a máscara na cara. Aí deixa eu pensar, meu segundo tatu foi esse aqui. Eu tava numa trilha que eu terminei super tarde de noite. Eu tava no meio do mato, tá? Cercado de montanhas e tal, super lindo. E lá, como é bem longe da cidade, dá pra ver o céu de um jeito perfeito, sabe? Dá pra ver todas as estrelas, tipo, maravilhoso. Aí eu tava olhando lá por céu, pelas estrelas, durante 1 hora, talvez. Eu tava deitando numa mesa e tal, olhando pras estrelas. Eu acho que uma das vezes na minha vida, até hoje, é onde eu senti mais paz. Porque permitia de refletir sobre a minha vida no universo. Pensando no fato que tem outros planetas, que eu vivo numa planeta gigantesca e que eu sou uma pessoa numa planeta, num sistema solar, dentro do universo. Essa perspectiva de ser eu sou uma pequena coisa dentro de algo tão grande me relaxou, me ajudou a não ter ansiedade e ficar, caralho, meus problemas, que são passageiros, agora, na minha vida, que eu sou uma pequena pessoa dentro de algo tão grande, não são tão graves, sabe? Aí eu pensei em fazer uma tatuagem das estrelas, que ia ficar bem estranho, nem um monte de pontes no braço. Aí eu decidi fazer nosso sistema solar. Então, foi isso. Terceiro que eu fiz é essa flor aqui, que é um dos meus favoritos. Que é uma flor, um girassol, que eu fiz com a minha irmã. Fazia tempo que a gente queria fazer um tatu juntos. A minha irmã tem 5 vezes mais que eu, ela tem muitos. E a gente queria fazer um juntos, mas a gente não achava uma ideia que não era genérico, que tipo todas as irmãs têm. A gente queria algo que é tipo a nossa cara, mas que é juntas. Aí a gente decidiu de fazer cada uma, nesse lugar aqui, uma flor que nos representa. A minha irmã fez uma rosa, eu fiz um girassol, porque eu amo essa flor, ela sempre tá olhando pro sol, ela é um pouco diferente e um pouco estranha também. Também ela é amarela, igual eu. Aí foi isso, um girassol. O próximo eu fiz 3 no mesmo tempo, que eram 2 flores. Agora eu tenho mais tatu aqui, mas no começo era só esses 2. De um lado é a flor favorita das minhas 2 avós e do outro lado é a flor favorita da minha mãe. Eu fiz essas flores quando uma das minhas avós faleceu. No mesmo tempo eu fiz montanhas atrás da minha orelha, porque era pouco depois de estar voltando do meu terreno que eu fiz de biologia nas montanhas no oeste canadense, que era o melhor verão da minha vida. Aí eu fiz isso para uma lembrança desse verão incrível que eu passei. Meu outro depois é esse aqui. E a disposição das coisas é que no sul eu coloquei ondas, porque o sul é o Brasil, é onde eu vou na praia, onde eu faço surf. Isso é no sul, na minha mapa, né? Aí no norte é onde tem a minha família, o Canadá. Aí eu coloquei o Ohana, né, que todo mundo conhece do Lilo e Stitch, mas que significa família na língua havaiana, né, na Havaí. Aí no leste eu coloquei uma van, né, um carro, uma Westfalia, que eu gostaria muito de ter um dia. No mapa do Canadá eu moro no leste, então é tipo a casa. E no oeste, aí eu coloquei as montanhas, porque é no Canadá, é no oeste que tem muitas montanhas enormes. É lá que eu trabalhei, que eu tenho
aquelas montanhas, aquele teto de montanhas. E todos esses eu fiz no Canadá. Depois desse, eu fiz esse tatu aqui. Isso foi meu primeiro no Brasil. Esse tatu tem uma história bem boa. E que o primo do meu ex-namorado estava fazendo um curso para ser tatuador. Aí ele precisava de peles, precisava de pessoas para se praticar. Essa aula, que era tipo a última deles, era de fazer uma primeira tatuagem em cores. Aí eu falei, eu vou fazer, porque era de graça e tal, tava no Brasil, tipo, foda-se, vou fazer, sabe? Eu queria um beija-flor, duas razões. Primeira razão, eu adoro beija-flor e no Brasil tem muitos beija-flores, mas tipo, muitos. Adorei. Segunda coisa, uma das primeiras músicas brasileiras que eu aprendi é a Flor é a Beija-Flor. Aí era tipo, tive que ser uma tatuagem de um beija-flor, sabe? Eu gosto muito. A única coisa é que eu não sou uma pessoa que gosta tanto de tatuagem em cores. Então é estranho que eu tenho uma em cores no meu corpo. Só que só pela história eu adoro. E na real, pra uma primeira tatuagem de cores, eu fiz um trabalho da hora, não? Aí depois disso, deixa eu pensar. Depois dessa, eu fiz esse aqui, que acho que talvez é um dos meus favoritos por conta que ele me faz rir. Vocês não fazem ideia. Isso vem de um vídeo engraçado que eu vou colocar agora. Gente, não tem como explicar o quanto eu acho engraçado. Ele tá aí sabendo que a mulher vai dar aquela comida, né? Acho tão engraçado. E nessa época eu tava no meu burnout. Tava bem mal, sabe? Aí eu precisava de coisas assim que me fazia rir e tal. Isso foi aqui no Canadá. Depois disso, vai quando a gente se mudou pro Brasil. Então todos os meus outros tatuagens foram no Brasil. Pra esse tatuador mesmo, o primo do meu namorado. Que incrível. Próximo que eu fiz foi aquela borboleta aqui com mais flores, né? Que eu queria fechar aquele lugar. Tinha só duas flores. Eu achava um pouco estranho. Eu já sabia que eu queria um dia fechar tudo, só que eu não sabia com o quê. Aí, borboleta. Doeu muito, mas é um dos meus favoritos. Eu acho da hora. Ele fez um trabalho impecável. E a borboleta, a significação é que quando a minha avó faleceu, aquela mesma, né, que faleceu quando eu fiz aquela primeira flor aqui, tinha muitas coisas estranhas acontecendo com borboletas. As filhas delas, todas, tiveram encontros estranhos nos dias seguintes dela morrer, com borboletas ficando nelas e tal. Alguns anos depois, quando uma da minha tias teve câncer e que ela tinha que fazer uma cirurgia, o dia mesmo tinha uma borboleta que ficou, tipo, seguindo ela no estacionamento, ficou no dedo dela e tal. Então todo mundo tem essa mente que de vez em quando ela aparece como uma borboleta na vida da gente pra falar, tipo, me deixou emocionada, caralho, pra mostrar que ela tá aqui com a gente ainda. Aí você pode acreditar ou não nisso, tá tudo bem. Então muitas pessoas da minha família, né, das filhas dela, das minhas primas e tal, fizeram uma tatuagem de borboleta. Por isso a minha irmã fez um na mão e tal. Aí eu decidi de fechar esse lugar aqui com uma borboleta. É isso. Aí o outro que ele fez depois foi nas minhas costas. Isso também é um dos meus favoritos, que representa tudo que eu amo. Da praia, da vida aquática, dos animais, de surfar, tipo, representa a minha versão brasileira, minha versão praiana, sabe? Minhas últimas tatuagens foram esse aqui, que é uma cobra, e esses aqui nos meus dedos. O que eles representam? Esse cobra aqui representa nada. É nada. Só achei muito lindo. Eu fiz. Simples assim. E esses aqui vêm de Avatar, o Mestrado do Ar, que são os 4 elementos. Então a gente tem água, terra, fogo, ar. Esse anime acho que é meu favorito no senso que
eu assisto mínimo uma vez por ano. Eu adoro, adoro. E também representar 4 elementos, sabe? Representar um pouco a vida, o equilíbrio da vida e tal. Aí, gostei. Então eu não contei quantos são, porque eu recebo muito essa pergunta. Quantas tatuagens você tem? Então, vou colocar aqui, em algum lugar, quantos que foram no total. Agora, meu top 3 dos meus favoritos. Vou ir sobre a beleza deles. Meu favorito vai ser esse aqui, com certeza. Meu segundo vai ser aquele nas minhas costas, que também é uma obra de arte. Eu amo o que representa. E meu terceiro, se fosse um top 3 de qual que eu acho mais lindo, meu terceiro seria esse. Se sobre meu favorito, meu terceiro, acho que seria esse. Eu acho muito lindo também. Eu gosto onde que seria esse. Se tem um que eu me arrependo de ter feito, nenhum. Tem as montanhas aqui que eu não me arrependo, só que eu acho que eles não estão tão bem feitas. Poderia ser muito mais lindo que isso, mas tá tudo bem. E esse aqui era meu segundo, né? Então eu tava um pouco estressada e tal. Eu não fiz mudar nada do desenho, só que olhando depois, o tamanho das planetas e do Sol, nada é proporcional. Nada é proporcional no que é na vida real. Aí, se eu me importo, não. Se era pra fazer de novo, eu faria diferente, mas eu faria do mesmo jeito. Então eu não me arrependo da tatuagem. O top 3 de qual doeu mais. Primeiro que doeu mais, esse aqui. O segundo, esse aqui. E o terceiro, esse aqui. E se eu quero ter mais tatuagem? Quero. Eu tenho um monte de ideias já. Tenho vários que eu quero fazer, só que eu não vou com pressa, porque é algo que você tem que refletir muito, porque é no seu corpo a vida inteira, né? Então, eu não tô com pressa, mas eu sei que eu vou fazer mais. E pra todo mundo falando, por favor, não faz mais, você tá deixando o seu corpo mais feio, não é mais linda assim. É o corpo de quem? Quem tem que gostar? E quem que vai fazer a decisão? Então você pode ter a sua opinião, mas não precisa compartilhar comigo. É isso, eu acho que com esse vídeo completo eu respondi todas as perguntas sobre as minhas tatuagens. Mas se você tem mais perguntas, pode colocar aqui embaixo. Beijos, tchau!